Raabe, Deus vê valores nos lugares mais inesperados, nas situações e pessoas mais surpreendentes. Nós vimos aqui Josué 2, dizendo: E falaram ao rei de Jericó que vieram espias de Israel para espiar a terra. Então foram até Raabe e exigiram que entregassem aqueles 2 homens. Ela os havia escondido e protegido, porque todos os habitantes de Jericó estavam com medo de Israel, com o coração desmaiado de terror, por causa de tudo que eles ouviram falar do que Deus fez. As pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Jordão, que no caso ainda não havia acontecido, certamente, mas a vitória sobre 2 grandes reis cananitas é uma coisa inesperada, porque os israelitas não sabiam lutar. Deus era o Senhor dos exércitos, o capitão. Mas nós vimos também uma polêmica teológica aqui, que alguns defendem uma mentira branca. Por quê? Raabe mentiu. E Deus então aprova uma mentira para proteger a verdade? Não. Deus nunca aprovou a mentira, e nem a profissão dela, que era a prostituição. Apenas uma prostituta vivendo numa situação pecaminosa ali entre o povo de Jericó, extrema, que havia aprendido todas essas coisas. Ela usou as armas que ela tinha, mas a fé estava nascendo. Ela viu ali naqueles 2 espias uma oportunidade de adorar o verdadeiro Deus, de estar do lado do verdadeiro Deus, e não dos deuses dos cananitas. Então, veja que ela estava num lugar onde era próprio para adorar os deuses, não é? No extremo da cidade, nos lugares altos. Então, Deus viu uma centelha de fé por meio do qual Deus podia salvá-la. Isso acontece conosco. Deus quer nos salvar. Se Ele ver uma centelha de fé em nós, Ele irá fazer de tudo para nos salvar, apesar de quem somos. Entretanto, uma vez convertido, nós vamos em santificação buscar deixar toda essa vida de pecado, da escravidão do pecado, para servir ao Senhor do jeito que Ele quer. Em Josué 2,11 diz: o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra, diz Raabe. E Yahweh é o único Deus. Então é impressionante ver a conversão daquela mulher. Reconhecer o Deus dos israelitas como a única divindade que merecia adoração. Raabe se tornou um exemplo do que poderia ter sido o destino de todos os habitantes de Jericó. Se todos tivessem se convertido, todos seriam poupados do juízo, assim como os cananitas.
Eles deveriam se antecipar à destruição que Israel estava levando por Deus, não é? Se antecipar ao juízo de Deus e reconhecer a Deus como o único merecedor de adoração, Deus acima de todos os outros deuses, como Raabe fez. Mas não fizeram, por isso foram destruídos. Mas Deus ainda esperava que eles se decidissem em favor da verdade.